Estudando direito, então, FRJ, eu acho que Olá, recebam as boas-vindas ao Câmara Reentrevista com a advogada, professora universitária, palestrante, autora do livro Violência Doméstica, Histórias de Opressão às Mulheres e diretora executiva do Instituto Justiça Delas, a Bianca Alves. Obrigada, Bianca, por aceitar nosso convite, tudo bem? tudo bem. Antes de a gente começar a nossa conversa, a gente vai assistir uma reportagem juntas. Vamos lá! O Instituto Justiça Delas surgiu da vontade de ajudar mulheres em situação de violência e foi criado pela advogada Bianca Alves, que percebeu na prática a falta de informações sobre os direitos das mulheres e leis de proteção. Durante a pandemia, com o aumento da violência dentro dos lares, o projeto cresceu. Da realidade observada a partir das redes sociais, veio a ideia do livro Violência Doméstica, Histórias de Opressão às Mulheres, abordando o tema a partir de situações reais. A fundação do Instituto une forças no enfrentamento à violência contra a mulher e ajuda por meio de acolhimento, projetos de prevenção e proteção às vítimas e a seus filhos. Vamos lá então, Bianca, como é que você começou a sua trajetória profissional? Claro, como advogada, você já tinha contato com crimes de violência doméstica, mas ao longo da sua vida isso foi mudando. Eu tive um caso muito emblemático, logo que eu tive uma mudança de carreira, que foi um caso de uma mulher que sofreu uma violência física gravíssima. Foi um cinzeiro que foi acertado na testa dela. E ela decidiu retornar para esse agressor. Eu percebi que ela não sabia nada sobre a Lei Maria da Penha, quais eram os mecanismos, tive que explicar isso tudo. Fiquei algumas noites sem dormir, confesso. E aí, a partir daí, eu resolvi fazer um trabalho que tivesse sentido para mim e criei o Instablog Justiça Delas. Logo após isso veio a pandemia e o aumento dos casos de violência doméstica assim, explodiu. Com isso, eu comecei a receber denúncias através do direct ali do Instagram e começou a surgir a ideia de fazer um livro relacionado a essas denúncias. Eu reuni algumas mulheres com histórias diferentes. Tem uma moça, por exemplo, que sofreu uma tentativa de feminicídio, ficou tetraplégica. Fiz uma reunião com elas separadamente e surgiu o relato aí do livro do Histórias de Opressão às Mulheres, né? E com isso o trabalho foi se desenvolvendo e há pouco tempo nós criamos o Instituto Justiça Delas, porque esse instituto visa o acolhimento dessas mulheres em situação de violência. Eu estava tendo uma dificuldade muito grande de colocar essas mulheres, por exemplo, uma orientação jurídica, uma orientação psicológica, de assistência social. O Instituto supre isso aí, de uma certa maneira, aqui dentro do município do Rio de Janeiro. Entendi, mas antes disso, sua atuação como advogada era como? Era criminal e, às vezes, tinham casos relacionados à violência doméstica e familiar. Hoje, o meu escritório, que é criminalista, né, atende 90% de casos de violência doméstica e familiar pela assistência à vítima. Outra questão é que as pessoas não sabem exatamente a quais situações a Lei Maria da Penha se aplica. Por exemplo, são só relações conjugais, só relações em que as pessoas vivem na mesma casa? Não, né? Não, com certeza não. O que importa é que a vítima seja mulher, que esteja naquela relação ali doméstica e familiar, mas principalmente que ela esteja numa situação de vulnerabilidade, tá? Então, por exemplo, relações homoafetivas em que a vítima é mulher, é aplicada a Lei Maria da Penha. Relação entre genro e sogra pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. Filho e mãe. Filho e mãe também pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. Então, todas essas questões, e é importante dizer que não precisa de coabitação também. Porque antigamente se achava que precisava coabitar, estar dentro do mesmo ambiente, mas não. Em relação de namoro, por exemplo, é aplicada a Lei Maria da Penha. E terceiros, ou seja, testemunhas de violência podem denunciar? Podem denunciar, devem denunciar, né? A gente tem, a maior parte dos crimes da Maria da Penha, por incrível que pareça, por exemplo, o crime de lesão corporal é de iniciativa pública, não é de iniciativa privada. Então, o Ministério Público é que propõe aquela ação penal. Então, se você está vendo uma situação de violência, na hora você tem que discar para 190 e chamar a polícia. Pois bem, você mencionou aqui que são 5 tipos de violência nesse conceito, inclusive a psicológica, ela só foi tipificada recentemente, depois da pandemia. Por quê? Exatamente. Antigamente, o crime de violência psicológica, o pessoal enquadrava muito em crime de contra a honra, injúria, calúnia, difamação, mas hoje existe o tipo penal de violência psicológica que
quase todas as mulheres que estão em situação de violência doméstica familiar sofrem violência psicológica, né? A gente tem o ciclo da violência, a violência psicológica, ela sempre está ali dentro daquele ciclo, que acaba explodindo, indo para uma agressão física e aí vira violência física. Mas é importantíssimo, porque nós temos hoje, apesar do tipo penal existir, uma dificuldade de compreensão do que seria a violência psicológica. A gente tem relatos de pessoas tentando denunciar a violência psicológica e não conseguindo, infelizmente. Ainda é subjetivo. Ainda é muito subjetivo. O que seria esse dano emocional que o tipo penal traz, né? E dano emocional, a gente tem que perceber que é algo que a pessoa intrinsecamente está sentindo, aquela mulher está sentindo aquele dano. Não necessariamente precisa de um laudo psicológico ou psiquiátrico. Mas uma validação da palavra daquela vítima. Uma validação que o STJ já tem decidido que a palavra da vítima é de suma importância ali para um decreto, inclusive condenatório. Sobre a violência patrimonial, você acha que é importante também se falar mais disso? Muito importante, inclusive, a existência de um tipo penal de violência patrimonial. Porque nós temos hoje em dia uma dificuldade muito grande, que são fraudes à partilha de bens, homens que colocam bens em nome de terceiro, mulheres que se veem na hora do divórcio em total situação de penúria, sem ter o que comer. Então é preciso tipificar esse tipo de violência que infelizmente a gente tenta enquadrar em fraude, falsificação, em determinados ali tipos penais, mas que não são o adequado para o caso, né? Bianca, então no próximo bloco a gente continua falando desse tema tão importante que é o combate à violência contra a mulher. Câmara Reentrevista já volta, não sai daí. Câmara Reentrevista voltou. Hoje estamos com a Bianca Alves, que é fundadora do Instituto Justiça Delas, que promove acolhimento a mulheres vítimas de violência, seja física, psicológica, moral, sexual. Bianca, como é que as mulheres abusadas podem chegar até vocês do Instituto? Então, nós temos um formulário online que é preenchido por essas mulheres e nós encaminhamos ao serviço pertinente. Então, pode ser um caso que ela precise de um apoio psicológico, então vai ser encaminhada para um grupo de voluntários da área de psicologia. Pode ser o caso de um crime sexual, então vai ser encaminhada talvez para um atendimento jurídico. Pode ser o caso também de ser necessária assistência social, dela ser encaminhada para alguma rede de atendimento do município. Tudo isso nós fazemos através desse formulário que é preenchido por elas e elas vão dizer o que elas necessitam naquele momento. E vocês têm uma parceria com a Defensoria Pública do Rio? Temos uma parceria muito boa com a Defensoria Pública do Rio. Nós encaminhamos essas assistidas para a Defensoria, para o núcleo de primeiro atendimento ali da Defensoria Pública. E lá elas podem fazer requerimentos de divórcio, não só relacionado à violência, mas, por exemplo, apresentar uma queixa também relacionada à violência, ou dar entrada numa notícia de crime relacionada a uma lesão corporal. Tudo isso é feito pela Defensoria Pública. Além de acolher as vítimas, vocês também trabalham em prol da sociedade. Vocês promovem capacitações em empresas, por exemplo, para prevenir violência doméstica? Sim, fazemos capacitação, vídeos informativos para empresas, escolas, todos esses locais. É importantíssimo que a violência doméstica seja divulgada para todos e como que isso ocorre, quais são os mecanismos adequados para combater a violência doméstica. Então a gente leva essa informação para as empresas, para escolas e para onde for preciso. Claro, e uma das formas de divulgar é justamente a publicação de um livro como esse, né? Violência Doméstica, Histórias de Opressão às Mulheres. Aqui na capa já tem esse sinal, que é uma mão espalmada com um X desenhado. Isso aqui é uma campanha? Na verdade, a campanha é um X em vermelho, né? Que é de batom vermelho, assim, que normalmente é usado. É uma campanha que, inclusive, foi incorporada em uma lei do governo federal e é uma forma, assim, de pedir socorro silenciosamente. Então, toda vez que tiver um X na mão, se ela entrar dentro de um estabelecimento, uma farmácia, um restaurante, ela fizer esse X, a pessoa sabe que ela está pedindo ajuda e chama aí a polícia na hora. Tem também a campanha do Não é Não. Tem também a campanha do Não é Não, que é importantíssima por conta das vítimas de violência sexual. Depois daquele caso Daniel Alves, foram editando leis, inclusive uma lei do governo federal, obrigando casas noturnas, estabelecimentos que vendem bebida alcoólica, a treinar o pessoal para atendimento a essas vítimas de violência sexual. Isso é importantíssimo, ter uma pessoa treinada dentro do estabelecimento que chama a polícia, preserve provas, que acolha aquela mulher que está em situação de violência sexual.
Muito bem. Há outras leis também que são muito importantes e de serem discutidas, debatidas pela sociedade. A lei de alienação parental, muitas vezes, ela acaba revitimizando a vítima de violência? Sim, muito. A gente tem conversado muito sobre isso, é uma lei muito ultrapassada, os países desenvolvidos já não utilizam mais esse tipo de legislação. Na verdade, o agressor, quando ele não pode mais atingir a vítima diretamente, porque ele tem ali uma medida protetiva ou ele tem uma restrição do Estado, ele passa a utilizar da lei de alienação parental para indiretamente, através dos filhos, atingir aquela vítima. Isso é muito comum e, infelizmente, a gente ainda não conseguiu a revogação dessa lei. Bianca, quais são os projetos futuros do Instituto Justiça Delas? Hoje, nós só atendemos esse projeto principal nosso, social, no município do Rio de Janeiro. Nós temos aí a dimensão de expandir para o Estado e talvez para o Brasil todo. Isso é uma perspectiva que nós temos daqui a 10 anos de estar aí no Brasil todo. Além disso, nós precisamos de uma casa para acolher essas vítimas, uma casa, porque todo esse atendimento tem sido feito de forma, através de telefone celular, então nós precisamos de uma sede, né? Nós contamos aí com parcerias privadas para conseguir essa sede para atendimento presencial, tanto psicológico, como de assistência social, como jurídico. O ideal seria que essa mulher fosse ao Instituto e já saísse com um pedido de medida protetiva, Perfeito. com todos aqueles direitos garantidos. Para que pudesse concentrar esse atendimento. Exatamente. Que pudesse também ter um lar provisório. Isso também é um sonho do Instituto. Ter um lar provisório para que essas mulheres que saiam ali da residência e que tenham uma situação de violência muito grande possam ir a esse lar provisório, fiquem um tempo até restabelecer e conseguir sair dali para um outro local seguro. O Instituto atende, inclusive, as vítimas indiretas de violência, que são os filhos dessas mulheres agredidas. Atendemos. Fazemos, inclusive, atendimento psicológico, de assistência social relacionado a esses filhos também, fruto dessa violência, porque nós entendemos que quando a mulher está em situação de violência doméstica familiar dentro da casa, os filhos também sofrem por aquela agressão. Isso é muito importante. A gente teve aí uma mudança também de entendimento relacionado à guarda, de que também isso deveria ser levado em consideração, essa violência doméstica familiar, e nós entendemos que deveria mesmo, porque um lar onde um agressor agride a mulher, consequentemente está agredindo também as crianças ali que estão presenciando aquela agressão, aquela violência. A Maria da Penha, que acabou sendo a personificação da luta das mulheres vítimas de violência no nosso país, tem uma frase que diz que a vida começa quando a violência acaba. Então eu espero que muitas vidas comecem e recomecem com esse apoio do Instituto, com o apoio da Justiça, acolhimento também, claro, dos meios de comunicação e que mais iniciativas como essa apareçam. Obrigada, viu, Bianca? Obrigada a você, Mariana. E isso que também o Instituto espera, que normalmente que as pessoas tenham uma vida após essa violência. O Câmara Rio Entrevista fica por aqui. Você pode rever esse programa, todo o conteúdo da Rio TV Câmara pelo nosso canal no YouTube e também saber de tudo que acontece na Câmara Municipal pelo nosso site, pelas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.